Graça e paz. A reflexão de hoje está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, versículo 12. Vamos refletir sobre o combate, a guerra, como vencer. O que foi que levou à vitória de Judá sobre Moabe, quando simplesmente Moabe resolveu atacar o rei de Judá, Josafá. Josafá fez o que era reto aos olhos de Deus. Quando ele assumiu o reinado de Judá, uma grande reforma na cidade foi feita para derrubar os postes ídolos dos deuses pagãos. Josafá então restabeleceu o culto ao Deus verdadeiro. Ele conclamou todos ao louvor, conclamou todos a leitura da palavra de Deus, que naquela época se resumia nos livros proféticos, na Torá, nos livros históricos. Então, e olha só o que aconteceu. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. 2 Crônicas 20, versículo 21. Quando Judá recebe a notícia de que Moabe já estava com seu grande exército, ele tremeu nas bases. Como humano, com um exército bem menor, é claro que ele ficaria com medo, mas ele se lembrou das orientações divinas. Eles começaram a louvar ao Senhor. E o interessante é que no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 6, diz assim: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Josafá não confiou no seu exército. Josafá não confiou nas armas que tinham, na experiência de guerra que tinha. Por quê? Porque ele confiou no Deus de Israel. Como ele fazia o que era reto aos olhos de Deus? O seu coração recebia comandos divinos. E foi isso que fez Josafá vencer a guerra. Olha o que significa pelejar. Vem do hebraico Yaam e traduz ideia de luta, combate, empreendedorismo. E era sempre essa palavra usada na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, para descrever exércitos engajados em batalhas campais. Quando a trombeta tocava e havia um alarido de guerra, os corações estremeciam. E Deus quer dizer para mim e para você, na sua luta diária, nas guerras que se levantam dia a dia, contra você, contra a sua casa, contra a sua família, a quem você tem recorrido? Ele diz para mim e para você: não temas. Maior é o que está aqui dentro do que o que está no mundo. Maior é o exército divino do que o exército de inimigos que se levantam contra você. Interessante é que o inimigo de nossas almas, ele vai observar com cuidado para impor os seus ardis contra a busca pela face de Deus e para minar a nossa fé. Assim aconteceu com Moabe contra Judá. Eles amedrontaram o povo com seu grande exército para que a fé que Judá tinha no Deus de Israel fosse minada. Sem a fé e sem a busca dos recursos de Deus, Judá iria perder a guerra. Josafá então conclama o povo e apregou a um jejum coletivo. O sucesso não dependia da força deles, das armas, do treino em guerras, não. O sucesso dependia do favor de Deus. Como Josué havia feito essa reforma espiritual, agora ele estava confiante na vitória, porque ele sabia que ele tinha obedecido a Deus. No capítulo 20, versículo 4, do segundo livro de Crônicas, diz assim a palavra do Senhor: e Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Olha aí, a solução
da guerra. Olha a solução daquele combate. Se juntaram para buscar ao Senhor. Quantas vezes estamos sozinhos numa guerra? Deus diz para mim e para você, não fique sozinho. Se junte com intercessores, se junte com amigos, se junte com aqueles que professam sua mesma fé. Vá buscar socorro naquele que pode garantir a vitória. O Senhor dos Exércitos, Ele sim é capacitado para ir na frente e vencer as guerras. Então, quando Judá todo reunido pelo comando do rei Josafá começa num grande louvor a Deus dizer: louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. O exército começou a recuar. E olha só, eu vou repetir aqui o versículo que está no versículo 21 do capítulo 20 do segundo livro das Crônicas. E aconselhou-se o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Olha só, a guerra foi vencida com uma arma chamada louvor, adoração. Enquanto o povo estava ali unido, num só propósito, num só parecer, de emitir ao céu adoração, louvor, o próprio Deus se encarregou de destruir o exército de Moabe. Um espírito veio e simplesmente confundiu cada um deles. E houve simplesmente a derrota do inimigo. E Judá saiu vitorioso. Então, olha só, 2 Crônicas 20, 29. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Não foi Judá que pelejou. Não foi. Eles ficaram parados e viram o grande livramento que o Senhor concedeu naquele dia. E olha só, no capítulo 20, versículo 6, ainda do segundo livro de Crônicas, a palavra de Deus diz assim: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Olha que palavra forte. Numa guerra espiritual, num combate diário, em que eu e você estamos inseridos, qual é a nossa postura? Não é tentar ganhar a guerra com os nossos recursos, com as forças das nossas mãos. Não. A força vem dele. A estratégia vem dele. Nesta guerra, eles ficaram parados e viram um grande livramento que Deus deu. Eles simplesmente começaram a adorar a Deus, a dizer que Deus era bom, que a benignidade dele durava para sempre. E essa palavra poderosa, ela subiu ao trono da graça e desceu em forma de livramento, de vitória. E Deus quer dizer para mim e para você, cada guerra que nós estamos inseridos precisa de uma arma poderosa nele. E não é uma guerra que nós vencemos ontem usando certos tipos de armas que vamos simplesmente vencer as outras guerras. Não, para cada guerra vai ter uma estratégia, vai ter um comando divino. E a reflexão que eu quero dizer para mim e para você é: em qual guerra você está inserido e você precisa de ajuda? Porque Josafá não confiou simplesmente na estratégia que ele havia traçado. Não, ele conclamou todo o povo para um jejum. E ele se aconselhou, no capítulo 20 ele disse, e aconselhou-se com o povo. E ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa. Então, tem guerra que eu e você não vencemos sozinhos. Precisamos de ajuda, precisamos de direção divina. E essa estratégia, ela vem do alto. A reflexão de hoje é: o sucesso nas batalhas espirituais requer total confiança em Deus. O rei de Judá
Josafá. Teve certamente sua fé testada, passou por provações, mas recebeu a aprovação quando ele não recorreu a carros nem a cavaleiros, mas ele recorreu ao Senhor dos Exércitos. E hoje, Jesus é o general de guerra que vai na minha frente, que vai na sua frente. E quando nós emitimos aos céus adoração em forma de confiança, de fé, de esperar nele, certamente nós venceremos as batalhas da vida. Amém? Até a próxima. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo que vai redirecionar ao site do Amazon.